Rosa Cruz Huguenote, graça e paz. Sejam bem-vindos ao Minutos com a Bíblia. Eu estou regravando novamente o tema sobre o suicídio. Alguns irmãos falaram de que o áudio não estava muito legal, estava baixo, e eu quero tratar dessa questão novamente e abordar alguns aspectos que depois me vieram à mente. Falar do suicídio não é algo muito fácil, não é algo simples de ser tratado, não é? Muitos cristãos ainda possuem muita, muita sensibilidade quanto a esse tema. Não é raro encontrarmos cristãos evangélicos, por exemplo, que têm uma visão ainda muito pautada numa perspectiva medieval, numa interpretação medieval. E nós vamos abordar um pouquinho aqui. E existe muito preconceito em tratar sobre esse tema. É um tema que tem chamado a atenção das autoridades de saúde em todo o mundo. Aqui na França algo preocupante, né? O suicídio mata mais do que acidentes de carro, por exemplo. Então, estamos diante de um tema que é inquietante, que é preocupante, mas que muitos ainda insistem em não trabalhar essa questão. Quando nós falamos sobre suicídio, temos que procurar entender o que é que foi ensinado na igreja cristã nesse tempo. No século VI depois de Cristo, a igreja decidiu tomar uma posição sobre esse assunto, estabelecendo leis contra essa prática do suicídio. E ela tomou como base apenas o mandamento de Êxodo 20:13, que diz: não matarás. A motivação da igreja foi muito mais baseada na questão moral que espiritual. Ela se utilizou de Agostinho e de filósofos como Platão e Pitágoras, né, e os bispos que diziam que a vida é uma dádiva de Deus, que os nossos sofrimentos são divinamente ordenados, que não podem ser abreviados por nossas ações. Então, a grandeza da alma estava em suportar com paciência as adversidades. A partir daí, né, começou-se a vir uma série de concílios. Então, em 533, o Concílio de Orleans proibiu que se prestasse honra fúnebre a todo aquele que se matasse. Em 562, o Concílio de Braga abraçou a mesma posição, né, e aumentou a questão, proibindo qualquer honra fúnebre a todo e qualquer suicida, independente da posição social. E o passo final foi tomado em 693, quando o Concílio de Toledo decidiu que todos aqueles que tentassem o suicídio e não conseguissem consumar o fato deveriam ser excomungados. Então encontramos na história, por exemplo, que esses suicidas não podiam ser enterrados no Campo Santo, quer dizer, não podiam ser enterrados no cemitério, não podiam ter nenhuma honra ou oração por um bispo da igreja, era totalmente proibido. No século XIII, Tomás de Aquino editou uma súmula em que ele dizia o seguinte: o suicídio é um pecado mortal contra Deus, que nos deu a vida. É também um pecado contra a justiça e a caridade. Entretanto, nós temos que voltar o nosso olhar para a Bíblia e procurar compreender esse assunto. Esse assunto, nós precisamos ter consciência de que nem sempre a pessoa que está pensando em suicídio, ela mostra, ela de fato deseja este caminho. Não estou dizendo, e é muito bom alertarmos sobre isso, de que o fato de alguém ter se suicidado não significa que ela seja uma pessoa incrédula ou ímpia. Também não estou dizendo que todos aqueles que cometeram suicídio vão para o céu. Não é verdade. Como também não é verdade que todos os suicidas vão para o inferno. A gente tem que ter muito cuidado com esses extremismos.
Eu sei que alguns grupos evangélicos estão muito preocupados até com pastores que cometem suicídio. E alguns até chegam a dizer assim de forma de que assim, porque teologicamente, observando os dados da Bíblia, somente Deus pode definir o dia da morte. Sim, isso é claro, isso é inquestionável. A Bíblia diz que todos os meus dias foram contados no teu livro. Entretanto, quando nós partimos para esse tipo de dedução, que é uma dedução muito tomada a posteriori, nós podemos cometer alguns riscos. Um dos principais riscos que eu vejo na igreja hoje é a ideia da espiritualização de todas as coisas. Então, alguns crentes, alguns pastores acham que a vida é somente espiritual e anulam o aspecto físico, emocional do ser humano. O ser humano é um conjunto de coisas. Ele é físico, espiritual, ele é emocional, ele está envolvido num ambiente social, que tudo isso forma o todo dele. Nós não podemos, de forma nenhuma, dizer que um pastor que comete um suicídio e leva a cabo a sua vida, nós não podemos simplesmente dizer, olha, ele perdeu a fé, perdeu a salvação, foi para o inferno. Nós não estamos numa posição de julgamento dessas pessoas. Nós não podemos nos colocar numa posição e dizer que estas pessoas se perderam por toda a eternidade. Temos que ter muito cuidado para que as nossas deduções não sejam tomadas apenas do ponto de vista espiritual. Não estou dizendo que a parte espiritual não seja importante, ela é fundamental, ela é a base de tudo. Só que quando nós estamos, por exemplo, bem espiritualmente, mas estamos bem espiritualmente, aparentemente bem fisicamente, e de repente vamos fazer uma série de uma bateria de exames, e aí vem uma notícia de que estamos com uma doença incurável, por exemplo. É natural o abatimento emocional, é natural sentir que a vida está acabando, de que o fim está chegando. É natural que se ocorra uma série de sentimentos e coisas que venham sobre nossa mente, de modo que algumas pessoas reagem positivamente diante das adversidades e outras não tanto. Então temos que ter muito cuidado. No caso de pastores, há um agravante, né? Eu gravei isso ontem, quero ressaltar aqui, que é o agravante de que na nossa cultura pastores são quase super-homens, são super ungidos, são quase que infalíveis, né? E existe, se por um lado existe uma cobrança pessoal do pastor, que sabe que a sua posição de liderança, de proeminência dentro do corpo de Cristo é algo que ele se exige muito. Por outro lado, a igreja reforça esse aspecto, colocando em cima do pastor uma aura quase que insuportável para alguns pastores. Alguns pastores sabem lidar com essas questões e levam uma boa, não se deixam levar pela pressão da igreja. Mas muitas vezes a igreja reforça esses modelos, reforça essa ideia, né, dessa visão de que pastor não precisa de nada, de que pastor não é humano, de que pastor sabe tudo, ele faz tudo, ele pode tudo. E nós sabemos que não é verdade. Pastores são humanos, são falhos. E precisamos ter cuidado para interpretar ou levar essa interpretação para os pastores. Eu quero tomar por base a questão da Bíblia, né? E aí, alguns podem achar que eu estou partindo para um aspecto apenas do amor, mas não estou olhando apenas um aspecto do amor. Estou observando o que a Bíblia nos mostra. O que a Bíblia diz? A Bíblia, quando fala não matarás, ela está tratando de assassinato. Ela não está tratando da pessoa tirar a própria vida. A Bíblia não está dizendo isso. Eu também não estou encorajando alguém que possa ver esse vídeo
a tirar a sua própria vida. Não, isso é errado. Não, certamente uma pessoa que chega ao suicídio, ela chegou ao limite de sua compreensão e não é esse o caminho. Entretanto, usar o versículo não matarás, ou a ideia de que a vida é um dom de Deus e que você, ao tirar a sua própria vida, é um pecado mortal contra Deus, a Bíblia não trata desse aspecto dessa forma. Isso é muito claro. Alguns talvez não concordem comigo, eu respeito prontamente, mas a Bíblia não trata desse aspecto. A Bíblia cita exemplos de pessoas que cometeram suicídio. A Bíblia mostra certos aspectos que são importantes e relevantes e que nós precisamos observar, e é o que eu quero observar agora. O importante é que a igreja seja um hospital. O importante é que a igreja ela seja um lugar de acolhimento dessas pessoas e possa ajudá-las a vencer os dilemas da vida por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, por meio da fé, não é? E sejam amparadas nas suas dores, nos seus sofrimentos. O que a igreja não pode ser uma inquisidora, né? Porque além da dor do luto, o que fica é a dor da família, a dor do porquê. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. No Antigo Testamento nós vamos ter alguns casos de suicídio que vão aparecer aqui. O primeiro deles que eu quero destacar é a da figura de Sansão. Embora alguns digam, não, Sansão não suicidou-se. Sansão derrubou as colunas do templo com o intuito de matar os outros. O intuito era esse. O intuito era destruir os inimigos de Deus, tudo mais. Mas eu não acho que Sansão, isso é uma posição minha, não acho que Sansão seria tolo o bastante para pensar que ao derrubar as colunas, que eram as colunas principais do templo de Dagon, eu não penso que ele pensava assim que depois ele sairia vivo. Foi uma ação calculada, né? Uma ação calculada que levou cabo à sua vida. E ele sabia disso, né? E Sansão, ele causou a própria morte para destruir os inimigos de Deus. Então, quando lá em Juízes 16:30, ele faz aquela ação que mata 3.000 pessoas, certamente ele também sabia que não sairia vivo daquela situação. Então, não penso que seja uma coisa assim que não fosse premeditado, né? Foi algo premeditado por Sansão. Entretanto, a Bíblia vai colocar Sansão como um dos heróis da fé. E isso é muito interessante. Um segundo caso que nós vemos é o caso de Aitofel. Aitofel era um homem extremamente sábio e a Bíblia vai dizer que as palavras de Aitofel, elas eram quase que comparadas a uma palavra de Deus, tamanha a sabedoria dele. E quando Absalão se revolta contra Davi e leva a cabo essa revolta, Davi foge de Jerusalém, Aitofel fica, e aí ele faz uma sugestão, ele dá um conselho excelente a Absalão, só que Absalão não segue o conselho de Aitofel, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. 2 Samuel 17:14. E aí a Bíblia vai dizer, em 2 Samuel 17:23, que Aitofel vai para sua própria casa e se enforca. Vemos aqui um caso contrário ao de Sansão. Sansão está ali arrependido, sabe que sua vida não tem muito valor, porque ele está cego, e ele sabe que ao derrubar a coluna do templo de Dagon, ele vai dar cabo de sua vida, mas vai destruir os inimigos de Deus. Aqui não, temos um caso contrário. Aitofel é um homem que, pelo visto, tem uma posição muito boa dentro do reinado de Davi. Ele era um homem reconhecido pela sua sabedoria, pelo seu conselho, mas parece-nos uma pessoa que não sabe lidar com frustrações e não sabe lidar com a rejeição, né? E leva a cabo de sua vida. É algo muito próprio do que ocorre hoje.
As pessoas muitas vezes não sabem lidar com suas frustrações, com as rejeições de outras pessoas, né, e cometem esse ato, o que não justifica, né, mas precisa ser trabalhado. E um terceiro caso no Antigo Testamento que nós encontramos é o caso do rei Saul, do seu escudeiro, né? A Bíblia nos conta lá em 1 Samuel 31, de 4 a 6, Saul está guerreando no Monte Gilboa e ele está cercado por tropas filisteias. Seus filhos, Jonatas e seus outros filhos, estão mortos e Saul está profundamente ferido. Ele pede que o escudeiro o mate e esse escudeiro ele rejeita essa proposta. E aí Saul, se vendo na possibilidade de ser totalmente ultrajado pelos filisteus, ele se joga sobre a sua lança, sobre a sua espada, a ponta da sua espada, e o escudeiro, vendo que Saul faz isso, também se mata, né? Mostra ali o triste fim de Saul, o trágico fim de Saul, né? E isso vai ser um dos exemplos mais tristes da Bíblia. Entretanto, nós podemos perceber que os habitantes de Jabes de Gileade honraram a Saul. Os filisteus, enquanto os filisteus decapitaram a Saul e expuseram o corpo dele, de Jonatas e dos filhos nos muros de uma cidade, os homens de Jabes de Gileade resgataram os corpos, enterraram os corpos, fizeram as honras, reconhecendo em Saul um homem que tinha sido ungido por Deus e que não merecia aquela morte. Davi também presta honras a Saul, mesmo sabendo do que tinha ocorrido. E temos aí Judas, que é o caso mais conhecido do Novo Testamento, da Bíblia, e está lá no Novo Testamento. E Judas nós podemos encontrar dois aspectos que são muito interessantes. A primeira é que Judas ficou com remorso, né? E certamente o remorso teria motivado o suicídio de Judas. Remorso, ele é definido como a inquietação da consciência por culpa ou crime cometido, né? Pode ser um mordimento, um remordimento. E Judas certamente agiu por uma grande compulsão psicológica, e nós vemos isso pelas suas próprias palavras, quando em Mateus 27,4 diz: pequei, pois traí sangue inocente. Então, Judas chega naquele momento profundamente amargurado, profundamente ressentido, né, de ter levado Jesus às mãos dos sumos sacerdotes e sabendo que ele não tinha culpa alguma. Entretanto, Judas, um segundo aspecto, Judas está também sob uma outra influência. Não apenas a influência do remorso, mas Lucas 22,3 vai nos dizer que Judas foi possuído por Satanás. Satanás entrou nele. E isso pode, no mínimo, explicar que o suicídio também, não que todo suicídio, mas que também o suicídio possa ser motivado por possessão ou por uma grande ou forte influência do diabo nos filhos da desobediência. Então, quando nós olhamos a vida de Judas, nós podemos perceber o seguinte: Judas teve uma motivação errada, né? E ele foi certamente influenciado pelo diabo para isso, mas uma coisa é certa, ele não foi para o céu. Judas nunca foi convertido, embora tivesse andado 3 anos com Cristo e 3 anos ouvido a palavra do Senhor, tendo o Senhor como seu mestre, ele nunca de fato se converteu ao Senhor. Então, Judas certamente é um exemplo que nos mostra como essa influência maligna nos filhos da desobediência pode levar a essas situações. Eu quero terminar deixando claro que as motivações para o suicídio são variadas. Elas não podem ser julgadas por nenhum de nós. Há situações incomuns. Por exemplo, como eu citei ontem no vídeo, e vou citar aqui novamente, eu gosto de citar esse exemplo, porque para mim ele é muito claro, das pessoas que, nos ataques às Torres Gêmeas em 2001, saltaram da torre,
né? Numa ação motivada por desespero, né? Com a falsa impressão de que talvez pudessem salvar suas vidas daquela tragédia. Nós vamos encontrar pessoas que, num momento extremo, elas cometem atos que talvez não calculem corretamente. E nós temos que ter muita atenção quanto a isso. Algo que eu quero destacar aqui, não falei ontem, mas como eu disse, eu quero destacar aqui, é a necessidade de que as pessoas procurem ajuda, procurem apoio, procurem recursos para tratar esta questão. Eu vejo alguns crentes que são meio avessos a remédios, a psiquiatria, a psicologia. E nós temos que ter muito cuidado, porque quando você percebe que alguém não está bem, que dá sinais de que ela pode cometer um ato extremo, nós não podemos ser tão infantis ao ponto de achar que isso não é nada, nem também espiritualizar e dizer, basta orar, basta. Não. A oração é importante, a palavra de Deus é fundamental, mas nós temos que nos lembrar que nós somos seres humanos. Pessoas que chegam a um passo do suicídio, elas precisam de apoio, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser abraçadas, elas precisam ser amparadas, elas precisam chorar e ter com quem chora. Um dos grandes problemas é que às vezes as pessoas minimizam a dor do outro e dizem, isso é besteira, você está sofrendo por isso. Só que se eu consigo passar por determinada situação e se eu sei enfrentar determinada situação, isso não significa dizer que todos vão enfrentar essa situação e passar por essa situação como eu. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa reage de um modo diferente. Há pessoas que, diante do sofrimento, esmurecem, sofrem, se abatem. Outros, diante do sofrimento, da luta, se fortalecem, se renovam, juntam forças e partem para uma situação diferente. Então, é muito importante que possamos, como crentes em Jesus, estar atentos às pessoas, estar atentos às situações adversas, ouvir as pessoas, atendê-las em seus dilemas, em seus medos, em suas angústias e oferecer a elas a palavra de Deus, orar por elas, mas também não ter medo de dizer, vamos ao médico, vamos ao psiquiatra, vamos tratar esse assunto, vamos tratar esse tema, vamos tomar um remédio para que essa pessoa possa saber conviver com suas angústias, seus medos e seus fantasmas, vamos dizer assim, fantasmas entre aspas, né? Seus fantasmas emocionais, suas dores na alma que precisam ser tratados. Eu espero poder ter ajudado, espero que o som esteja melhor agora e que possamos ajudar as pessoas, possamos ouvi-las, possamos estar atentos, estar conectados com as pessoas, principalmente agora nessa época de Natal, possamos estar atentos a essas dificuldades e ajudar essas pessoas. Forte abraço, Deus abençoe a todos e preste atenção àqueles que estão ao seu redor. Um abraço.